Agora é muito bom a gente poder se reunir realmente, como eu digo, na festa espiritual, né? Isso é uma festa espiritual, uma oportunidade que a gente tem de, em nome do Pai, nos reunirmos, não importa de que maneira, física, espiritual, virtual, o importante é onde está o nosso pensamento. Mas é muito melhor a gente poder ver a carinha de todo mundo também, né? A gente mata um pouquinho as saudades. Então, vamos nos unir novamente, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e a todos os benfeitores espirituais que assistem à nossa casa espírita Amor em Gotas, os benfeitores que nos recebem sempre de braços abertos, que eles possam nos envolver neste momento, para que possamos também ter a nossa mente, o nosso coração abertos para o Evangelho de hoje. Assim como já foi dito, onde o nosso pensamento estiver, em nome do Pai, ele também estará lá. Da mesma forma que esses nomes que a gente coloca em vibrações, doando os nossos melhores sentimentos de cura, de alegria, de amor, que essas pessoas queridas também possam receber. E assim, Pai, certos da Tua presença, nós vamos iniciando esse Evangelho, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que deveremos perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 3 do Evangelho, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E o item 1 diz exatamente isso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomai-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Tá todo mundo me ouvindo, né? Faz assim com a cabeça. Tá. Então, vamos lá. Eu comecei a estudar um pouquinho esse tema para trazer para vocês, que eu acho que a maioria aqui não tem ninguém novo, né? Todo mundo é da casa, não sei se tem alguém novo, Fabi me ajuda aí, mas todo mundo conhece um pouco a doutrina. E aí eu quis buscar um pouquinho de uma maneira diferente. Há muitas moradas na casa de meu pai. Por que Kardec quis colocar esse tema logo no início do Evangelho? Onde, quando ele trouxe a doutrina para nós, né, através dos espíritos, ele queria primeiro mostrar quem era Deus, né, o que é Deus, o sentimento, as emoções, que não estamos sozinhos, que temos que nos modificar, temos que ter a nossa fé. E aí ele coloca no Evangelho, em 1800, né? Lá no meio do século, 1860, né? 59, 60, quando ele traz o Evangelho para nós e coloca muitas moradas na casa de meu pai. Gente, mais de 150 anos atrás, ele já trazia essa verdade. E hoje, o que nós temos de diferente? O homem já acredita, né, que não estamos sozinhos, mas ninguém ainda comprovou.
A ciência nos mostra várias coisas. Então, eu fui buscar um pouquinho na ciência, que na época Kardec não tinha tudo isso. Não tinha nem internet, não tinha celular, não tinha os telescópios. Olha o que a ciência hoje, com todos esses recursos, já conhece e já traz. Então, ele fala assim, que a luz, ela viaja, né? 300 mil quilômetros por segundo. Já pensou se a gente tivesse um carro para não pegar trânsito que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo? Não dava nem para pegar, né, gente? Já saía da cidade até, né? De tão rápido. Aí ele fala, coloca o seguinte: o Sol mais próximo do nosso Sol, tá certo? Se a gente fosse a medida astronômica que eles usam, é sempre a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente fosse viajar do nosso Sol para o Sol mais próximo de nós, nós levaríamos 8,6 anos-luz. Anos-luz. Se a gente também fosse fazer uma mala, né? Vamos fazer a mala e vamos viajar para o outro Sol lá, Sírius. Nós iríamos levar 9 anos para chegar lá. 9 anos para chegar nessa outra parte. E aí, se a gente ainda for brincar com esses números, né? De ir visitar uma galáxia a mais próxima da nossa, né? Que é Andrômeda, na verdade, nós vamos levar 3.000 anos de viagem. Então, vamos pensar, é como se a gente saísse daqui um mineral, e chegasse lá um espírito sábio já, diante de tanto tempo que demorou para a gente fazer essa viagem. Então, veja, há 150, né, mais 160 anos atrás, Kardec já trazia isso. E nós hoje conhecemos essas medidas, que podemos dizer que no meio do universo ainda é muito pouco, porque nós conhecemos uma parte. Papai do céu deixou a gente só chegar na Lua, né? Em homens. Os robôs já visitam outros planetas, nós estamos explorando. Os outros habitantes nos visitam, mas ainda não foi aberto a grosso modo. Lógico que a NASA, outras instituições sabem disso, mas ainda não foi aberto para todo mundo. Mas o que tem que isso ver com a doutrina? Tem muito a ver quando Kardec nos mostra que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, veja, se há muitas moradas, o que nós, esse serzinho aqui, temos que fazer nessa vida? O que importa isso, não é mesmo? Então, vamos pensar assim, se eu não vivo sozinho no mundo, há muitos planetas e fora do nosso sistema solar até, fora da Via Láctea, milhões de outras vias lácteas existem. Não pode ser que só nós, seres humanos, né, aqui terráqueos, possamos ter vida. É muita coisa para uma pessoinha só. Então, Deus, através dos espíritos, nos coloca exatamente essa informação, mostrando que Deus é magnífico, mas que ele observa e respeita o tempo de cada um. O nosso tempo agora é de aprendizado, de evolução, como todos, em toda a humanidade. Quando eu digo humanidade, não é só nós, planeta Terra, todas essas moradas, né? Se a gente encontrasse com um ET, né? Que logo nós vamos ter isso, gente, pode apostar. Um ET mesmo encontrando e ele perguntasse para a gente: quem é Jesus que vocês tanto falam? Bom, como que a gente iria dizer para eles quem é Jesus? Ou então, quem é Deus? A gente poderia, então, recorrer
ao Evangelho. Olha que maravilha, eu não precisava ter notícias mais atualizadas. Eu iria aqui no capítulo 3 e falaria, olha, Deus, né, nosso Pai, já nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Aonde é a sua morada? Nossa, é longe, né? A minha é aqui. Mas se ele é teu pai, ele também é meu. Então nós somos irmãos, certo? Então os nossos irmãos extraterrestres, que logo um dia vai chegar aqui, já está chegando, eu vou dizer porque eu falo isso, nós somos irmãos, na verdade. Só que cada um está num nível, cada um está num planeta, cada um está numa caminhada. Então, agora vamos recolher um pouco esse mundo, né? Tão extravagante. Vamos trazer aqui para a Terra. Vamos voltar, vamos botar o pé aqui na Terra. Então, e nós? Aí Kardec diz nesse capítulo: nós temos vários tipos de mundos. Mundo primitivo, tá? Onde a gente está se formando, os bárbaros, certo? Nós temos mundo de provas e expiações, que esse a gente conhece bem, porque é o nosso, tá certo? Nós temos os mundos regeneradores, os mundos felizes e depois os mundos celestes. Então vamos lá, ó. Mundo de primitivo. Ele está começando, ele não tem nem noção de bem e mal, ele está iniciando. O oposto dele são os mundos celestes, os espíritos puros, os espíritos crísticos. Isso é uma evolução. Nós vamos chegar lá, gente. Olha que maravilha. Que Jesus é um espírito crístico. E se a gente for reconhecer, e nós reconhecemos essa evolução, ele não pode ter sido criado já puro. Ele também teve essa evolução. Onde? Em outros lugares, não foi aqui na Terra, mas em algum lugar foi. Mundos de provas e expiações. A nossa querida Terra faz parte desse mundo, onde o mal impera. Conhecemos o bem, mas ainda prepondera o mal. O oposto dele são os mundos felizes, onde o bem impera, só o bem. Ele ainda não é puro, mas é só o bem que impera. E o intermediário de tudo, mundo de regeneração, que é o mundo onde a gente tem o bem e o mal, mas em equilíbrio, não mais como é aqui, onde o mal impera. Nós vamos ter convivência com esse mal, mas aí a nossa percepção já vai ser outra e o nosso espírito vai ser outro, onde a gente já tem a sede do bem mesmo. Então, veja, o que a doutrina nos diz? O mundo evolui, até fisicamente, porque quando tem cataclismas, quando tem terremotos, ele vai modificando a sua geologia, a sua topografia. Mas quem modifica esse mundo, na verdade, são os espíritos que habitam. Então, não é que o mundo é ruim. Quem é ruim são os espíritos que estão lá. À medida que a gente vai melhorando, vai crescendo, vai se depurando, aquela atmosfera desse mundo vai melhorando. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Já vivemos isso muitas vezes, sim. A Terra já passou por vários períodos de problemas com a natureza. O próprio Kardec nos diz isso, tá certo? Inclusive, pergunta 55 do Livro dos Espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como ele crê, ele pensa, que é o primeiro em inteligência e bondade. Quer dizer, agora a gente já não pensa mais assim, mas antigamente a gente pensava que nós, seres humanos, éramos os experts, né? Um poço de inteligência
Ao mesmo tempo, um poço de egoísmo, de orgulho, somos os maiorais. E o próprio Kardec nos diz, os espíritos, não, todos os globos são habitados. Então, gente, a gente tem que começar a reconhecer isso, não é mesmo? Agora, veja, se nós estamos aqui nesse planeta com todas essas modificações, mas agora nós estamos com a pandemia. Nós já tivemos várias pandemias pelo planeta. Nós já tivemos, muito pior que pandemia, nós já tivemos bombas atômicas que arrasam de uma vez só milhares de espíritos encarnados, milhares de vidas. E agora nós estamos passando novamente por uma transformação. E aí a gente indo no livro A Gênese, 1868, mais de 150 anos atrás. Os espíritos nos trazem o quê? Capítulo 18, último capítulo, Nova Era. Vamos passar por uma transformação, onde os flagelos vão acontecer. Só que na época as pessoas achavam que os flagelos eram só naturais, só da natureza, né? Terremotos, maremotos. Mal sabíamos que os flagelos que também Kardec nos diz são agora os nossos flagelos, os sentimentais, porque nós estamos realmente passando por um flagelo de isolamento, não é mesmo? Quanta gente que a gente sabe, tá aí as nossas vibrações, ou não, ou em outros que a gente conhece, os consultórios, quer dizer, os WhatsApps e os atendimentos virtuais de clínicas, de médicos estão aumentando, porque tem pessoas que não conseguem viver, ou estão sozinhos, ou estão amedrontados, muito ansiosos com tudo isso que está acontecendo e não têm o equilíbrio emocional para suportar. Mas nós que conhecemos a doutrina, não quer dizer que nós somos melhores, nem que não vamos ter as nossas quedas, como bem disse a Carlina no Evangelho, né? Um tem que dar mão sustentando o outro. Nós temos, sim, o nosso dia de tristeza, de mau humor, o problema que apareceu. Não é fácil. Mas a gente tem os recursos da prece, do evangelho e do conhecimento. Olha que maravilha de conhecimento que o Kardec nos trouxe para que a gente passasse esses momentos agora de uma maneira mais suave. Não feliz, lógico, ninguém vai estar feliz e estar preso e vendo os problemas que estão acontecendo. Mas o que ele queria dizer é o seguinte: o tempo todo de evolução do planeta nunca é parado. Assim como nós vamos embora, morremos, nasce uma criança, outra pessoa desencarna, outra encarna, isso faz parte da lei da vida, não é mesmo? Só que como são mais suaves, não em grande massa, a gente já entende. A gente sente, a gente ora por aquela criatura que partiu e fica felicíssimo com aquele espírito que está chegando. Na verdade, a gente só está fazendo um movimento circular, idas e vindas. Somos nós mesmos, né, que vamos e retornamos. Tem um tempo, lógico, mas quanto a gente já veio? Quanto a gente já passou por aqui? E agora estamos de novo nessa época. E mais do que isso, nós temos que agradecer a Deus porque nós pedimos para estar nessa época. Porque é uma época de transição. Nós temos que dar o nosso testemunho. E isso é muito importante porque nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Existem 20 bilhões de espíritos que estão lá na fila. 7 bilhões aqui. Então, nós recebemos um presente, o presente da vida. Nessa época, na época da transição. Que transição?
É a transição planetária de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, lembra quando eu falei que a regeneração, ele vai conhecer o mal, mas o bem já vai ter mais preponderância? Vão existir coisas negativas. E vai depender de quem? Da civilização que estiver aqui. Vai depender dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Isso não quer dizer que esse desencarne em massa que está acontecendo, são os espíritos maléficos que estão indo embora e não retornam. Nada disso. A espiritualidade está aqui provando. Gênesis, gente. Provando que a evolução vai acontecendo, como eu estava falando, lentamente. Tem um problema, um maremoto num lugar, tem um outro problema em outro, um acidente aqui, mas é mais suave. Então, ela vai indo lenta. Só que quando a espiritualidade, tudo como Deus prevê, ele quer que isso se acelere, porque senão demora muito para a gente andar, o que ele faz? Vem em massa, que é exatamente uma pandemia, gente, é em massa. A maioria que eu digo assim, muitos espíritos têm que sair em massa. Para quê? Para fazer com que outros cheguem e estão chegando. Quantos nós conhecemos aí, netinhos, né, filhos dos nossos amigos, estão reencarnando? Espíritos que também já estão vindo, sabendo do que eles vão fazer. Eles são a grande transformação. São espíritos puros, maravilhosos? Não, são espíritos também devedores, mas eles já vêm com outra consciência. Esses já vêm trazendo na sua evolução o bem, muito bem definido. Não posso conviver com coisas erradas, não posso conviver com corrupções. Isso já está nele, porque ele já passou por isso. E essa massa que está indo embora, a espiritualidade, através do livro, nos diz o seguinte: às vezes, são até muitos espíritos bons, mas como eles estavam no meio do turbilhão, sabe aquela história do diz-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Ou então está no meio do turbilhão, ele não conseguia sair, ele não percebia que ele estava sendo envolvido. Então ele parte. Quando chega no plano espiritual, é mostrado. E ele se arrepende. Mas ele não é aquele espírito revoltado ou maldoso realmente. Ele se arrepende, percebe o erro que fez. E pede, lógico, né? Tem uma fila lá, uma ordem, mas pede para voltar, retornar, não importa daqui quanto tempo. E a espiritualidade, dentro daquilo que a gente vai planejando, ela permite que retorna. E esse espírito vem, mas agora já transformado. Ele percebe o erro que ele fez e ele não vai cometer de novo. Assim a gente espera. Como nós. O que será que a gente prometeu, né? A gente não lembra. Mas lá no fundinho, como agora a gente já conhece muita coisa, a gente sabe quando está fazendo coisa errada. Ninguém é perfeito, todo mundo faz. Mas a gente não pode fazer toda hora, não é mesmo? A gente quer o bem, então a gente deseja o bem. A gente não quer sofrer algumas tentações, mas então a gente tem que orar, tem que vigiar, porque é o nosso pensamento que vai também envolver tudo isso. Se um Chico Xavier, que foi um espírito maravilhoso que esteve entre nós, passou por todas as dificuldades, inclusive físicas, doenças, por que nós não vamos passar? Não é mesmo? Agora, quando algo nos acomete de ruim, uma doença, um ente querido, um problema maior, é claro que nós temos o direito e o dever até de pedir ajuda, de ir em busca. O Pai nos fala isso no Evangelho. Não é para ficar de braços cruzados esperando cair do céu.
Vamos em busca de ajuda, ajuda da medicina quando é algo físico realmente, ajuda espiritual, ajuda emocional. Temos que usar essa nossa razão, a nossa inteligência para isso. Mas a gente não pode ficar na revolta e choramingando. Tem aquele dia que às vezes a gente está meio tristinho, né? Eu faço isso para mim, né? Eu só posso falar de mim e só posso dar essa receita para mim, mas eu gosto de falar, né? Então eu falo assim: vai chorar quanto? 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês? Chora um pouco para desanuviar. Agora passou, porque o problema continuou, né? A mala é nossa do problema, tá bom. Então agora respira fundo e vamos lá. Vamos ouvir um evangelho, vamos telefonar para alguém, vamos andar, respirar, fazer alguma coisa. Não dá para ficar chorando, porque senão aí a gente vai entrar em depressão mesmo. E quantos estão entrando em depressão hoje em dia? A doença do século. Por quê? Porque as pessoas não estão se encontrando. Além de ser uma doença física, hoje em dia a gente já sabe disso, o próprio organismo pede, tem a medicação necessária, mas a ajuda espiritual é fundamental para fazer com que esse ânimo, né, seja elevado, para fazer até que os amigos espirituais menos esclarecidos também sejam encaminhados, porque a gente sabe da sintonia, nós fazemos muito essa sintonia. Então, no momento de hoje, nessa transição, o que eu gostaria muito? Que a gente olhasse essa transição, realmente orasse muito, porque nós temos que orar, sim. Orar pelo planeta. E olha o que Papai do Céu faz, só ele, né? Alguém, pelo menos na minha cabeça, nunca. Dava para pensar que um dia, só o Raul Seixas conseguiu fazer isso, né? No dia que ele escreveu aquela música, O Dia em que a Terra Parou. Dava para imaginar que um dia o planeta ia parar? É quase inconcebível isso. E o planeta parou. Veja, por que parou? Se a gente olha para o céu agora, o céu é mais azul. A poluição diminuiu. As águas dos rios estão ficando mais limpas. O ar está melhor de respirar. Gente, em 3 meses, ou 4, né, começando lá do Oriente, o planeta melhorou de tudo, porque ele teve uma parada, paulatinamente, né, por partes, mas ele parou. E ele melhorou. Então, olha, nós vamos ficar ainda mais um pouquinho, né? Aqui ainda, fechados, com algumas coisas funcionando, outras não. Mas a gente tem que aproveitar esse momento para quê? Para a gente orar pelo planeta, porque ele tem que realmente fazer essa transição da melhor forma. Orar pelos governantes, porque na mão deles está realmente a nossa vida, né? Também na mão de Deus, e mais na nossa vida, para que não tenhamos a guerra. E o que a espiritualidade nos diz? Ainda bem que chegou a pandemia, era ela que ia chegar, porque senão, se fosse a terceira guerra mundial, aí se a gente reclama que, sei lá, 10 milhões de vidas estão sendo levadas, a Terceira Guerra Mundial levaria bilhões de vidas. E mais do que isso, segundo Chico Xavier, o planeta demoraria mais de um século para regenerar de novo. Então, nós estamos, gente, com tudo na mão, tudo na mão. A ciência e a vigilância. Quando eu digo a vigilância, é o orar e vigiar. Temos que orar, sim, para estar sempre com o pensamento elevado, a nossa conexão com o mundo espiritual ficar melhor. E, mais do que nunca, por isso que eu falei dos extraterrestres, é a ciência, segundo até a Gênese, que vai elevar, provar o que a doutrina já nos diz há muito tempo.
Então, o espiritismo, na verdade, ele vai ter agora, já está tendo, né? Mas vai ter assim o seu estopim, né? De veracidade através da ciência. Então, enquanto eles procuram uma vacina, de repente eles conseguem outras medicações para outras doenças. Enquanto a gente vai fazendo essa transição, tendo pensamentos melhores, tendo uma vigilância maior, não se revoltando, tentando se segurar e passar para os nossos também esse conhecimento de um pouquinho mais de calma, porque nada sai do script do Pai. A gente vai conseguindo o quê? Fazer com que esse planeta vá melhorando e que nós, espíritos que estamos aqui, sejamos os responsáveis pela grande transformação, não é mesmo? Porque, como ele disse, as moradas, né, não só físicas, os planetas, mas são as nossas moradas espirituais. É a nossa civilização que vai fazer a diferença. Então, o nosso grande desafio e o que eu faço, né? Esse é um desafio. O que eu faço agora com tudo isso também? Com tudo que está acontecendo. Mas e o nosso conhecimento? Sabe a parábola dos talentos? Nós recebemos, não foi em forma de dinheiro, né? Foi em forma de conhecimento. A gente não pode enterrar, a gente tem que prosperar. Porque se a gente enterra, a gente não é digno do Pai. Como ele fala na parábola, aquele que recebeu ficou com medo, né? Ele ficou com tanto medo de perder que ele enterrou. E aí o pai fala, se você fosse bom mesmo, você pelo menos dava para o banqueiro, porque aí rendia juros. Então vai lá o choro e ranger de dentes, ou seja, você não serve para ser meu servo. Nós estamos iguais. O que a gente faz com esse talento do conhecimento? Nós vamos enterrar? Nós não vamos propagar? Nós não vamos dar o exemplo, na verdade. Acho que mais do que isso é dar o exemplo. Não é nem propagar, porque o nosso exemplo é a maior propagação. Porque se a gente conseguisse controlar, orar, ter bom ânimo, ter uma explicação para tudo isso, com certeza quem está ao nosso redor percebe e a gente contamina, não é mesmo? Igual se a gente levanta mal-humorado, triste, a gente já contamina o ambiente. Igual se a gente levanta bem-humorado, né? Como disse a Mirna ali, vamos cantar. O Hugo lá cantou e eu estava vendo até uma entrevista que Chico também dizia, vamos cantar, vamos ouvir música, porque a música é vibração. A gente sabe, né? São os tons, as notas, são vibrações, olha, tudo é vibração. Até as células do nosso corpo, elas trabalham em termos de vibrações. Então, a gente tem que pôr aquela música que a gente goste no momento. Porque tem dia que a gente quer ouvir até uma música mais vibrante, é sinal que a gente está precisando dessa energia. Tem dia que a gente quer ouvir uma música relaxante, que é para acalmar os ânimos. Então, a gente tem que começar a usar as coisas que a gente tem no nosso mundo material e para a nossa vida, para nos sentirmos bem. Porque nós não somos santos, fazemos coisas erradas, mas estamos tentando acertar. E como diz, nessa transição e daqui para frente, quem vai imperar? O que vai imperar dentro de nós? São os sentimentos da caridade, da esperança, da fé, da solidariedade. Não é mesmo? Então, a gente que trabalha na casa, né? Então, temos uma assistência social, mas quanta coisa a gente pode fazer dentro da nossa casa, da nossa morada aqui, não lá do universo, mas a nossa morada aqui, pequenininha que seja, ela faz parte desse universo.
Então, a nossa morada, ela está feliz? Ela está limpa? Nós temos que ter uma casa limpa, né? Maravilhosa, né? De luxo. É limpa, porque a energia também limpa, né? A água limpa. E o nosso coração, a nossa morada aqui interna, está limpo? E aquela mágoa? E aquela raiva? Vamos pôr para fora, gente. Não consigo ainda falar com aquela pessoa? Vamos orar, então. Nós temos que começar a limpar a nossa morada. Porque, como ele disse, são os espíritos que moram nesse planeta que vão fazer a grande transformação. E quem não servir mais, não bater, né? A vibração não bate, ele vai ser encaminhado. Para onde? Perdido no espaço? Não, Deus é Pai. Ele vai levar de novo para um outro. Talvez, como os capelinos vieram para cá, não é mesmo? Trouxeram tanto conhecimento para a gente, ergueram aquelas pirâmides maravilhosas que não tinha nem ferramenta para isso. E hoje os cientistas sabem como é que eles encaixaram, né? Cada tijolinho no seu lugar, medido milimetricamente. Se a gente for para um outro planeta que está começando, nós vamos levar o conhecimento. Chegar lá e falar, nossa, não tem celular, não tem internet, não tem fogo. Mas eu conheço isso, eu já trago isso dentro de mim, então nós vamos levar conhecimento. Mas e a moral? Então, agora é a hora, gente. Agradecer, orar, se transformar. Não vamos ser santos, mas podemos ser criaturas melhores? Com certeza. Com certeza. Cada um no seu, na sua morada, fazendo a prece, pedindo a Deus, né? Não é nem perdão, porque na verdade não é nem perdão para o outro, é perdão para si mesmo, não é mesmo? Divaldo diz muito isso. Se você pediu perdão para alguém e ele não recebeu, o problema é dele agora. É ele que está com o problema, porque você já pediu. Tá certo? Então, a gente tem que se perdoar, porque senão a gente carrega, e não é bom carregar a culpa, nunca é bom. Porque todo mundo erra, quem nunca errou? Todos nós erramos. Agora, erramos sem querer, erramos por querer, vamos continuar no erro, é aí a diferença de cada um. Então, que a gente possa realmente se transformar, aproveitar essa chance que o planeta está dando de transformação. Ter fé, com Covid, sem Covid, tem gente que já partiu e que, se Deus quiser, se puder merecer, retorne, como na Gênese mesmo diz. Também existem espíritos que já estão mais elevados, vamos chamar assim, que pode ser que não retorne para a Terra, até por merecimento. Ele vai continuar a jornada dele em outros planetas. Olha que maravilha! Né? Não importa onde a gente vai. Nem importa agora o que a gente foi. Agora o que importa é hoje, que nós somos, que nós fazemos de bom. Como nós estamos nos transformando. Não é nem a caridade só material, que é importante, mas agora a que mais vai vingar é a caridade espiritual conosco mesmo. Como nós estamos nos tratando. Nós queremos melhorar? Nós queremos evoluir, mas no caminho que o Pai nos ensinou. Então, a gente tem que meditar, tem que parar para pensar um pouquinho, e todos somos capazes, com certeza. E um ajudando. E a maior ajuda que a gente tem, na verdade, é a doutrina. Se a gente lê um pouquinho mais os livros da doutrina, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, a Gênese, que é maravilhosa, o Livro dos Médiuns, e o Céu e o Inferno, a gente já está de bom tamanho. Dá para a gente entender muita coisa. Bom, eu espero que vocês não se sintam muito cansados.
Foi com muita alegria, com muito prazer, sim, que eu fiz esse evangelho. Para mim, em primeiro lugar, né? Porque a gente sempre faz para a gente primeiro, mas que vocês possam levar daqui alguma coisa para fazer a diferença nesse nosso mundo. Então, agora eu vou fazer as vibrações finais e nós vamos mentalizar todos esses nomes que a gente coloca, a nossa família, aquele ente querido que sabemos que está necessitado e, principalmente, aquela pessoa difícil que nós estamos precisando acertar, né? Que então, antes da gente orar, que a gente doe do nosso coração essa vibração de amor, de paz. E esses fluidos, com certeza, essas vibrações vão chegar aonde for necessário. Então, vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, os nossos corações. E vamos agradecer ao Pai, à espiritualidade maior, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E pedimos, Pai, humildemente, que todos estes nomes colocados aqui, e mais aqueles que trazemos em nosso pensamento, sejam abençoados, sejam fortalecidos, que cada um possa receber a sua cura, seja ela física, emocional e espiritual. Que todos nós possamos nos sentir mais aliviados, esperançosos e certos de que vós sempre está ao nosso lado e de que nunca estamos sozinhos. E assim, agradecidos que somos por esta oportunidade, agradeço a todos que aqui chegaram e vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, obrigada a todo mundo. Obrigada, e bom fim de Clara, foi semana. maravilhoso, viu? Muito obrigada.